Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos então começar mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos iniciar o módulo da página 21, tá? Nós vamos pular a produção do módulo da Mona Lisa e vamos começar esse novo. Por que nós vamos pular? Porque a próxima produção ela é uma continuação dessa outra que nós estamos pulando, porque essa outra nós iríamos fazer oralmente dentro da sala de aula. Como não estamos em sala de aula, então nós vamos depois fazermos as duas juntos, combinado? Então nós vamos iniciar agora a página 21, uma pintura que é uma mulher do século 20. Então vamos lá. À medida que o tempo passa, os artistas vão modificando o modo de produzir arte. No tempo de Leonardo da Vinci e Rafael Sanzio, a pintura retratava as pessoas, os objetos e as paisagens de maneira fiel, isto é, como se fossem reais. Mas isso mudou. Atualmente, muitos quadros são intrigantes, porque suas figuras não se parecem nem com as de Leonardo da Vinci e Rafael Sanzio, nem com as dos fotógrafos. Abaixo está um quadro pintado em 1937. O nome dessa obra é Mulher Chorando. Essa mulher lhe parece estranha? Toda quebrada? O que você acha de uma pintura assim? Então vamos observar a imagem aqui dessa obra. Então olha aqui, vocês já se depararam com um quadro que acharam assim esquisito quando vocês olharam? Um quadro assim de difícil de compreender, né? Incompreensível. Esse é um desses quadros, não é mesmo? Nós olhamos e de um primeiro momento é meio difícil de compreender, mas depois nós vamos estudar o texto e isso vai ficar claro para nós. Tudo bem? Então olha aqui, diferente da Mona Lisa, esse é um quadro que foi pintado num século mais para frente, no século 20. O da Mona Lisa foi do século 16, então esse foi mais atual. Então é um quadro meio esquisito, não é? Então assim, se vocês prestarem atenção, ele tem umas linhas mais pontiagudas. Olha aqui, né? Parece que a mulher tá de perfil. Parece que ela está chorando, né? Parece que tem lágrimas aqui, ó, nos olhos dela, abaixo. Tem umas manchas roxas, vocês estão vendo aqui, ó, umas manchas roxas, outras esverdeadas, tá vendo? A pintura do rosto meio amarelada, não é? Mas ela usa uns enfeites, né? Ela usa chapéu, brinco, né? Na orelha dela nós conseguimos ver brincos, porque é uma pintura mais atual. Então, vamos lá. Mas parece que está meio quebrado, não é? Não sei. Vamos ver, vamos estudar aí o texto para descobrirmos junto então mais detalhes sobre a obra. Vocês geralmente veem mais detalhes do que nós. Então vamos lá. Página 22. Nós vamos agora então fazer juntos a atividade, tá? Porque nós vamos então observando a imagem e registrando. Atividade 1. Há alguma semelhança entre o quadro de Pablo Picasso e o de Leonardo da Vinci, que você estudou no módulo anterior? Qual? Então, vocês vão olhar aqui, ó, a pintura do Pablo Picasso
não é? Que é a mulher chorando, que nós vimos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha o nome da obra. Opa! Uma mulher chorando, tá? Então, essa é a obra de Pablo Picasso. Então, o que vocês estão vendo aqui nessa obra de Pablo Picasso? Se tem alguma coisa que se parece lá com a de Leonardo da Vinci, que nós estudamos no módulo anterior. Vocês conseguem ver? Então, vamos lá para minha outra página. Olha aqui. O que tem aí, então, de semelhança? Tem alguma semelhança? Tem, sim. Por quê? Os dois quadros retratam mulheres, não é? De Leonardo da Vinci era a Mona Lisa, que nós observávamos, e esse agora também é da mulher chorando. Então, os dois, né, ambos retratam mulheres. Na questão 2, nesse quadro, a mulher parece haver se enfeitado para sair de casa ou ter justamente chegado da rua. Que adornos, ou seja, que enfeites nos levam a imaginar isso? Lembra que eu falei quando nós estávamos observando o quadro? O que a mulher usa lá no quadro? Chapéu vermelho e os brincos. Questão 3. Como ela parece estar se sentindo e por quê? Lembra que eu mostrei para vocês que caíam lágrimas lá dos olhos delas? Então, se uma pessoa está chorando, isso sempre a gente pensa que a pessoa está o quê? Triste, se bem que às vezes também choramos de felicidade, mas a maioria das vezes quando choramos, né, é triste. Então, parece que ela está muito triste. Por quê? Porque caem lágrimas de seus olhos. E a expressão dela também, ela tem uma expressão de sofrimento no rosto, não é? A expressão do rosto dela não é de tranquilidade, de alegria, né? Ela tem uma expressão de sofrimento no rosto. Questão 4. Que cores o pintor usou para retratar o rosto da mulher? Eu falei na hora que nós estávamos olhando, não é? Ele é amarelado. Por que você acha que ele escolheu justamente essas cores? Fora o amarelado do rosto, eu chamei a atenção de vocês também que há uma parte branca e manchas roxas e verdes, que foi a que eu chamei a atenção lá. As cores representam a dor, não é? Quando vocês batem aí a perna, né, em algum lugar, ela não fica roxa, depois fica meio esverdeado. Então, essas cores aí representam a dor. Então, eu chamei a atenção de vocês lá para o rosto amarelado, para as manchas roxas e verdes. E também lá tem uma parte branca. A questão 5, o que você achou desse quadro? Aí, cada um vai colocar a sua respostinha pessoal, tá? O que você achou? Se você achou um quadro triste, se você achou um quadro esquisito, tá? É a opinião de vocês. E aí vocês vão justificar, colocar o porquê que você achou isso do quadro. Combinado? Então, vamos voltar para nossa apostila. Então, aqui está o quadro. E enquanto vocês observam o quadro, deixa eu aumentar aqui. Enquanto vocês ficam com o quadro observando, a tia Suzy, então, vai chamar aí para alguns pontos do quadro. Então, olha aí, essas formas pontiagudas que eu chamei a atenção de vocês aí no começo, estão expressando aí o sofrimento da mulher. Então, foi a marca que o Picasso escolheu para que essa dor se tornasse visível, tá? A mulher, ela também tem aí
um lenço na mão, se vocês olharem direito, tá? Então, a mão dela aí tem um lenço, tá? E parece que a parte do lenço, né? Tá vendo aqui? Essa parte tocam os olhos dela. Então, tem um lenço aqui que parece que toca aí os olhos dela. E ele está meio amassado aqui, mostrando a aflição, né? Nessa obra aí. O rosto, ele também foi formado assim por pedaços, não é? Então, o rosto dela não tá bem transparente para nós olharmos, né? Parece que ele foi feito por pedaços, como se ele estivesse quebrado, não é? Então parece que a mulher tá quebrada por dentro, tá triste por dentro. Depois as cores, não é? Foi que eu chamei a atenção de vocês quando nós tomamos uma pancada, fica um tom roxo, esverdeado. Então, foi essa forma que o pintor expressou a dor que a mulher estava sentindo aí por dentro. E esse branco mostra um pouco da palidez do seu rosto. Outra coisa, quando alguém chora muito, dizemos que ela se desmancha em lágrimas. Então, o Picasso deformou o rosto aí da mulher para mostrar essa maneira de dizer para nós que ela estava se desmanchando em lágrimas. Então, deformou o rosto aqui da mulher, tá? Como se pintasse a expressão, se desmanchando em lágrimas, tá? E a pessoa que inspirou esse quadro foi uma fotógrafa chamada Dora Maar, que vivia com Picasso. Ela era muito bonita, mas nessa obra ela não foi mostrada assim, porque o artista quis pintar um rosto que mostrasse a dor, tá? Então, a pessoa que ele pintou, na verdade, era muito bonita, mas como estava tentando expressar a dor, então nós não conseguimos ver a beleza aí da pessoa. Combinado? Então vamos para a próxima página. Agora nós vamos para a página 23. Ler. Conheça alguns fatos da vida de Pablo Picasso lendo o texto a seguir. Então agora nós vamos ler a biografia de Pablo Picasso, o autor da obra. Então o que é biografia mesmo? É quando nós vamos ficar sabendo um pouco da vida do artista, não é mesmo? Então vamos lá. Pablo Picasso e o cubismo. Conheça a vida e a obra de um dos maiores pintores do século XX. Se tivéssemos de escolher um único artista para representar as muitas mudanças da arte no século XX, seria Pablo Picasso. Nascido em Málaga, no sul da Espanha, no dia 25 de outubro de 1881, Picasso era um artista que fazia de tudo, tudo mesmo. Além de pintar, trabalhou também com gravura, escultura, desenho, colagem, cerâmica, cenografia e ilustrações para livros. Então, o que é cenografia? Decoração de cenários teatrais. Então, olha só, além dele pintar, ele fez tudo isso aqui, ó, tá? Gravura, escultura, desenho, colagem, cerâmica, cenografia e ilustrações para livros. Ele é o mais famoso e provavelmente o mais influente artista do século XX. Então, aqui nós temos a imagem do pintor Picasso em dois momentos da sua vida.
Então, nós temos a foto dele aqui um pouco mais jovem e depois mais de idade, um senhor aqui mais idoso, tá? Então, é o mesmo pintor aí, o Picasso, em 2 momentos da sua vida. Por ser filho de um professor de desenho, Picasso sempre contou com o incentivo da família, quer dizer, ele sempre teve o apoio, o estímulo da família. Aos 15 anos, ele já tinha o próprio ateliê. Em 1900, mudou-se para Paris, na França, capital artística da Europa. Picasso era uma pessoa bastante emotiva. O que é uma pessoa emotiva? É uma pessoa sentimental, tá? Aquela pessoa que fica muito, se mostra muito triste, sempre consegue se mostrar o sentimento, a gente consegue ver, né? Então, essa é uma pessoa bastante emotiva. E isso, claro, influenciou sua obra. Então, por ele ser essa pessoa emotiva, acabou influenciando a sua obra. Por essa razão, seu estilo de pintura mudou muitas vezes durante sua vida. Ele não se contentava em fazer sempre o mesmo tipo de quadro. Suas pinturas começaram a se diferenciar mais das dos outros pintores quando passou a pintar usando apenas tons de azul, a chamada fase azul. Esse foi um período em que Picasso sentia-se infeliz e sozinho. Por isso, todas as personagens dessa fase parecem tristes e solitários. Então, olha só, por conta dele sempre demonstrar aí seus sentimentos, né? Então, ele teve essa fase azul, porque nessa fase ele estava se sentindo infeliz, sozinho. Então, todas as suas pinturas aí eram usados apenas tons de azul. Então, foi até chamada fase azul. Continuando, olha aqui, nós temos então 2 autorretratos de Picasso, de 1901, que foi o de fase azul, o primeiro, e o de 1907, o segundo. Então, esse primeiro, da fase azul, é quando ele estava se sentindo triste, sozinho. Lembra que lá em cima na bibliografia falou? Tudo era fase azul, tudo era tons azul. E a segunda é de 1907. Então, aqui ele já usou outros tons de cores. Quando conheceu Fernande Olivier, uma das muitas mulheres por quem se apaixonou, sua tristeza ficou para trás. Iniciou-se aí a fase rosa. Nela, não só as cores, mas também os temas de Picasso eram mais alegres. Retratou a arte circense, quer dizer, a arte do circo, geralmente mostrando os artistas e seus animais. No entanto, a fase rosa não durou muito tempo. Então, olha só, quando ele se apaixonou, ele começou a usar aí as tons rosas, né? E aqui ele começou a retratar a arte circense, que foi dos Saltimbancos de Picasso, 1905, tá? Então, ele se apaixonou aí, né, por várias mulheres, né? E essa foi a fase rosa de uma de suas paixões. Junto ao pintor francês Georges Braque, criou o cubismo, considerado um dos movimentos mais importantes da história da arte moderna. Então, vamos lá. Em 1937, Picasso pintou seu quadro mais famoso, Guernica, uma resposta aos horrores da Guerra Civil Espanhola.
Então, olha aqui, ele pintou um quadro sobre a Guerra Civil Espanhola. Depois do conflito, ele ficaria exilado de sua terra natal para o restante de sua longa vida. O pintor permaneceu na França até a morte. Picasso nunca parou de produzir. Ele morreu aos 91 anos em 8 de abril de 1973. Então, esse texto está aqui a fonte, né? Foi tirada da revista Ciência Hoje, né? CHC, Ciência Hoje para Crianças, mas foi tirada do uol.com.br. Então, se você for lá, nessa fonte você encontra essas informações. Então, vamos voltar aqui. Cubismo. Cubismo é um movimento artístico iniciado por Picasso em 1907 na França. Nele, as formas reais foram substituídas por figuras geométricas e pedaços de desenho, como um jogo de quebra-cabeça. Então, olha aqui, lembra lá? A mulher tem figuras pontiagudas, né? Lá no rosto. Então, olha aí, é chamado de cubismo, né? Então, as formas reais, ele deixou de usar as formas reais e substituiu aí por figuras geométricas. Então, por isso que o rosto daquela mulher parecia que estava quebrado, parecia que era um quebra-cabeça. Guernica, né? É uma vila situada na região norte da Espanha, que foi bombardeada durante a Guerra Civil Espanhola, 1936 a 1939. É também o nome de um painel pintado por Pablo Picasso em 1937 para retratar os horrores dessa guerra. Então, ele pintou aí um painel, né, retratando a guerra lá civil espanhola, que ele era da Espanha. E quando ele foi exilado da sua terra, quer dizer que ele foi afastado, né, da terra dele, certo? Então vamos para o Você Sabia. Você sabia? O painel Guernica. Então, olha o painel Guernica que foi citado lá em cima. Olha a obra aqui, ó. E esse é o painel Guernica, que o Pablo Picasso pintou, tá? Então, vamos ficar sabendo um pouquinho sobre Guernica. Guernica é uma tela enorme, com 7 metros e 82 centímetros de largura por 3 metros e 50 centímetros de altura, e está no Museu Nacional de Arte Reina Sofia, em Madrid. A violência do bombardeio na vila de Guernica é mostrada pelas figuras em pedaços. Elas exprimem a destruição e o sofrimento causado pela guerra. Na parte superior da tela, um olho assiste a tudo e parece iluminar a cena, como se revelasse ao mundo o horror do acontecimento. Então, aqui nesse painel de Guernica, Picasso, ele espelha aí nessa obra a sua indignação com o bombardeio da vila e o sofrimento das pessoas atingidas aí pela Guerra Civil Espanhola. Então, ele pinta aí essa tela, parece feita de pedaços, não é? Demonstrando aí o horror, né, ao acontecimento aí desse bombardeio dessa vila de Guernica. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, agora eu vou para a tarefinha de vocês, tá? Então, nós vamos lá para a página... Deixa eu pegar aqui. 31. Então, vamos lá para a página 31. Vocês vão fazer a tarefinha 1. Olha aqui.
Abaixo você observa outra obra de Picasso. É o retrato de Dora Maar, pintado em 1937, mesmo ano em que ele pintou a mulher chorando. Então, olha aqui, foi até a mulher que inspirou ele. Lembra que nós lemos lá? Então, aqui está Dora Maar. Então, vocês vão observar essa obra e vocês vão comparar esta imagem com o quadro Mulher Chorando e vocês vão citar duas semelhanças e duas diferenças entre as mulheres retratadas. Então, vamos lá, pensando no outro quadro que acabamos de observar. O que nós temos parecido, né? Semelhante. Então, vocês vão escrever quantas? Somente duas, né? Duas semelhanças e duas diferenças. Então, o que nós podemos dizer que tem de semelhante, de parecido entre essa imagem de Dora Maar e a outra imagem da mulher chorando? Se vocês observarem bem, as duas, as linhas, ó, são pontiagudas. Olha aqui também as linhas pontiagudas, tá vendo? Então, tem linhas pontiagudas aqui. Outra coisa, as duas mulheres são elegantes. A mulher chorando, ela usa brinco e chapéu. Essa daqui, ela também usa brinco. E o que ela tem aqui? Ela tem as unhas pintadas, não é mesmo? As duas, elas estão de perfil, se vocês olharem bem, mas os dois olhos aparecem, tá? Então, tá de perfil, mas nós conseguimos ver os dois olhos. E de diferença? Lá naquela imagem, como o próprio nome diz, mulher chorando. Então, a mulher está chorando, diferente dessa daqui. A Dora não chora. Pelo contrário, parece que ela está bem tranquila, né? A aparência dela aqui é bem tranquila. O seu rosto também não está desfigurado, em pedaços, como a mulher chorando. Outra coisa, as cores, né? Ele usou várias cores aqui nesse quadro, né? Tem uma diversidade aqui no retrato de Dora Maar. As cores são mais vivas. A mulher chorando, ela estava pálida. Lembra que eu mostrei o rosto branco, pálido, né? Com manchas roxas e verdes. No retrato de Dora Maar, ela já tem a face corada. Olha o rosinha aqui. Então, vocês escolham duas semelhanças e duas diferenças e anotem aí. E na página 32, vocês vão assinalar as informações corretas sobre Pablo Picasso. Então, se for preciso, vocês vão voltar lá na biografia que nós acabamos de ler, da página 23. E você, desculpa, página 20. 23 mesmo, né, pessoal? Deixa eu olhar aqui. Isso. É na página 23 mesmo. Se for preciso, vocês vão voltar lá, vão ler novamente a biografia e aí vocês vão assinalando aqui as informações que estiverem corretas, ou seja, certas, tá? Então, vai ter mais do que uma. Então, ele dedicou-se somente à pintura. As mudanças em seu estado de espírito refletiam-se no estilo de sua pintura. As personagens da fase azul mostram a solidão do pintor. As cores alegres foram usadas por Picasso na fase rosa. Wernicke é um pequeno quadro pintado no início da carreira do pintor. Os artistas do cubismo usam figuras geométricas em suas obras. E Picasso morreu em sua terra natal, a Espanha. Então, vocês vão ver quais dessas informações que estão certas e vão assinalar um X. Combinado? Beijo, crianças. Até a próxima aula.